Bom pessoal, vamos dar início à nossa videoaula 3, começando com formas canónicas. De uma forma assim geral, define-se como forma canónica uma função lógica constituída por diversos termos. Consoante a estrutura dos termos, pode ser uma soma de produtos, do inglês Sum of Products, ou SOP. Temos aqui um exemplo em que temos a função S1, que é A, B, C negado, mais AB negado, C, mais A negado, B negado, C, que é uma soma de três produtos. A forma canónica também pode ser um produto de somas, ou seja, Product of Sums. E neste caso temos a função S2 como exemplo dada por A mais B mais C negado, todo este resultado vezes o resultado de A mais B negado mais C, e ainda vezes o resultado de A negado mais B negado mais C. S2 não tem relação com S1, é meramente um exemplo. Bom, independentemente do tipo de forma canónica que se tem, quer seja soma de produtos ou produto de somas, cada um dos termos possuem todas as variáveis, neste caso destes dois exemplos, as variáveis A, B, C, na forma direta, isto é, as variáveis sem barra, ou na forma complementada, sendo que as variáveis possuem barras por cima. Vamos então ver aqui o caso da forma canónica disjuntiva, que é dada por uma soma de produtos. Esta é constituída por min-termos ou mini-termos. Cada termo possui este nome. Neste exemplo da função S1, que é o exemplo cooptado do exemplo anterior, vamos fazer aqui a tabela de verdade, em que nas três colunas da esquerda colocamos as variáveis A, B, C, sendo A variável mais significativa e C a variável menos significativa. Depois vamos colocar uma coluna referente a cada termo e finalmente do lado direito a coluna referente à função S1. Temos então todas as combinações das variáveis A, B, C. Temos então a coluna referente ao termo A, B, C negado, podendo observar-se que somente em uma linha é que este termo vai valer 1, acontecendo o mesmo com os dois termos restantes. E mais, o valor 1 dos termos de cada um dos termos nunca se vai repetir, vão ocorrer sempre em linhas diferentes, de maneira que a função S1 vai ser igual a 1 para três combinações das variáveis ABC, que é o mesmo número dos termos na forma canónica. Então, podemos então aqui observar porque é que o termo ABC negado é igual a 1, é igual a 1 quando o A igual a B igual a 1 e o C igual a 0. O C depois negado fica igual a 1 e então ABC negado igual a 1. No segundo caso, AB negado C, este termo é igual a 1 quando A e C é igual a 1 e B igual a 0. Depois de negado fica igual a 1. Portanto, teremos A, B negado, C igual a 1, 1, 1, que é igual a 1. Finalmente, o terceiro termo, A negado, B negado, C, é igual a 1 para as combinações de A
igual a B igual a 0 e C igual a 1, fazendo então nesta situação a função S1 igual a 1. Bom, vamos debruçar-nos aqui nos mintermos da função S1, começando com o mintermo da esquerda, A, B, C negado, seguidamente pelo mintermo do meio, A, B negado, C, e finalmente o mintermo da direita, A negado, B negado, C. Então, este mintermo vai ser codificado como 1, 1, 0, que é a combinação de valores que faz este mintermo igual a 1. O segundo mintermo será codificado como 1, 0, 1 e o terceiro mintermo como 0, 0, 1. Portanto, vamos ver aqui o caso genérico do terceiro mintermo. Aqui, se A igual a 0, então A negado é 1. Se B igual a 0, B negado é 1. Então ficamos com 1 vezes 1 igual a 1. O C igual a 1, então 1 vezes 1 igual a 1. Avançando, vamos agora atribuir um valor a cada mintermo. Reparemos ali, cada valor 1 e 0 possui uma cor. Então, o 0 que está à direita vai multiplicar por 2 levantado a 0, que é igual a 1. Este 1 azul vai multiplicar por 2 levantado a 1, que é 2. E este 1 amarelo vai multiplicar por 2 ao quadrado. Portanto, temos 2 levantado a 0, 2 levantado a 1, 2 ao quadrado. E cada um destes pesos é multiplicado pelo valor do número binário. E então, feitas estas operações, temos aqui o valor 6. Operando de forma idêntica, para o segundo mintermo temos o valor 5 e para o último mintermo temos o valor 1. Sendo, portanto, o primeiro mintermo codificado como o mintermo 6, ou M índice 6, o segundo como o mintermo 5, ou M índice 5, e o terceiro como mintermo 1, ou M índice 1. Então, a função S1, tendo em conta esta codificação, vai exprimir-se alternativamente da seguinte forma. S1 é a soma do primeiro com o segundo com o terceiro mintermo, sendo M6, M5 e M1 o primeiro, o segundo e o terceiro mintermo. Então, S1 é igual a M6 mais M5 mais M1. Ou, compactamente, é o somatório dos mintermos 6, 5 e 1. Ou ainda é o somatório de 6, 5, 1. Como é uma soma de produtos, e sabemos que se trata de uma forma canónica disjuntiva, estes valores 6, 5, 1 referem-se a mintermos, não necessitando, portanto, do M minúsculo. Portanto, tudo isto são formas alternativas de exprimir a forma canónica disjuntiva. Temos aqui o primeiro caso em que temos aqui os termos, neste caso os mintermos explícitos, em termos das variáveis, de todas as variáveis. Temos aqui a forma canónica em termos da soma dos mintermos M6 mais M5 mais M1. Temos a forma canónica expressa em termos de somatório dos mintermos 6, 5, 1 e também a forma canónica expressa em função da soma de 6, 5, 1, que sabemos que são mintermos, justamente por ser uma soma de produtos. Bom, além da forma canónica disjuntiva, existe ainda a forma canónica conjuntiva, que sabemos já de antemão que é expressa em termos de produto de somas. E cada um dos termos é designado por maxtermos ou maxitermos.
Uma vez mais, cooptando o exemplo anterior, S2, fazendo aqui a tabela de verdade, desta vez nas colunas intermédias ao lado direito das variáveis A, B, C, colocamos os max termos e à direita o valor da função S2. Então colocamos aqui as 8 combinações das variáveis A, B, C, depois os valores do primeiro max termo. Reparemos agora uma coisa interessante relativamente à forma canónica disjuntiva. Na forma canónica conjuntiva, agora ao invés de termos tudo zeros e apenas um, temos tudo uns e apenas um zero. Para o segundo max termo, temos a mesma situação, temos somente um zero e os restantes valores das combinações A, B, C são uns. Para o terceiro max termo, uma vez mais, podemos observar aqui que somente esta linha é diferente de 1, igual a 0. E então, quando fazemos o produto desta linha com esta, desculpem, o produto desta coluna por esta e por esta, obtemos a nossa função. Reparemos que basta o valor, em uma linha específica, basta o valor ser zero uma vez para que toda a função seja zero. Anteriormente, no caso da forma canónica disjuntiva, como era uma soma de produtos, bastava ter-se 1 para a soma ser 1. Aqui é o contrário. Aqui o zero vai, digamos, aniquilar o efeito dos outros termos. E podemos observar, então, que a função vai valer 0 em 3 ocasiões, para 3 combinações de ABC, que é igual ao número de max termos existentes na função S2. Então, no primeiro caso, o primeiro max termo é igual a 0 para as combinações ABC igual a 0, 0, 1. Okay? Então, para este max termo ser igual a 0, o A tem que ser 0, o B tem que ser 0, ou seja, 0 mais 0 é 0, e o C tem que ser igual a 1. Isto é, aqui temos que processar ao contrário. Antes tínhamos, no caso dos min termos, tínhamos 1, 1, 0. Aqui teríamos 0, 0, 1. O 1 negado é 0, então temos 0 mais 0 mais 0, que é igual a 1. Pronto, e agora procedemos da mesma forma para os restantes max termos. Pronto, e temos então aqui a explicação do porquê de o max termo ser igual a 0 para apenas uma e apenas uma só combinação das variáveis A, B e C. Vamos agora observar como é que se pode codificar a nossa forma canónica conjuntiva, tal como fizemos para o caso da forma canónica disjuntiva. Vamos então colocar aqui os max termos 1, 2 e 3 na vertical. Então vamos associar às variáveis na forma direta o valor 0. Aqui é ao contrário, para os max termos é ao contrário, tem que ser 0. Se fosse min termos era 1. Reparemos nisso. É só voltar atrás no vídeo e vai-se observar que quando a variável está, portanto, na forma direta, o valor que se vai atribuir é 1. Aqui é o contrário. Aqui, no caso dos max termos, atribui-se o valor 0. Então, 0, 0, 1. Agora, seguidamente, vamos ter 0, 1, 0. Portanto, 1, 1, 0. Pronto, e uma vez mais vamos proceder da mesma forma para codificar este max termo. Então, vamos ter que multiplicar estes valores 0, 0, 1 por potências de 2.
indo da direita para a esquerda, aqui tendo a potência 2 levantada a 0, aqui a potência 2 levantada a 1 e aqui 2 ao quadrado. E cada uma destas potências vai multiplicar pelo valor binário respectivo. Então, feitas as operações, temos aqui, para o caso do primeiro max termo, o valor 1, procedendo da mesma forma para o segundo max termo, o valor 2, e para o último max termo, o valor 6. Então, o nosso primeiro max termo, uma vez que é max, né, antes era min de mínimo, aqui é máximo, maxi termo, e então por essa razão se utiliza o M maiúsculo. Então, no caso do min termo, que era mínimo, era o M minúsculo. Então, o primeiro max termo designa-se codifica-se por M1, o segundo por M2 e o terceiro por M6, maiúsculo. Agora vem aqui a parte curiosa. O S2, então, exprime-se alternativamente pelo produto de M1, M2, M6. Portanto, isto aqui, esta soma é o M1, esta segunda soma é o M2, esta terceira soma é o M3. Desculpa, é o M6. Ficando então M1 vezes M2 vezes M6. E, portanto, o S2 é o produto do max termo 1 com o max termo 2 com o max termo 6. Ou ainda é dado pelo produtório dos max termos 1, 2 e 6. Como nós já sabemos que o produtório de algo tem que ser produtório de max termos, não existem produtórios de min termos. E, portanto, simplesmente podemos ignorar o M maiúsculo, ficando então que o S2, aqui temos um bug, que é S2, vamos ver se eu consigo, esferográfica, caneta de filtro, vamos escrever aqui um 2, S2, um 2 muito tosco e um S, tá? Pronto. S2 igual ao produtório de 1, 2 e 6, ou seja, o produtório dos max termos 1, 2 e 6. Pronto, vamos tirar aqui a caneta, vamos avançar. Como é que se tira aqui a caneta? Seta, tá, ok. Pronto, agora que já conhecemos a possibilidade de exprimir uma função lógica em termos da forma canónica disjuntiva ou da forma canónica conjuntiva, isto agora em termos equivalentes, as duas formas são equivalentes, portanto, tendo em conta as devidas precauções, não é? Vamos agora ver aqui alguns exemplos de portas lógicas básicas. Portanto, uma porta lógica é uma célula básica que implementa uma função lógica. Portanto, essa implementação obviamente, uma implementação eletrónica de um circuito alimentado por uma tensão e que vai funcionar no mundo real. Caso contrário, toda esta teoria não fazia sentido, não é? Se não fosse implementável na prática. Então vamos ver aqui, começar aqui pelo inversor lógico. Observamos então aqui à esquerda o conceito do inversor lógico. Então podemos observar que o nosso inversor tem aqui duas chaves, SW1 e SW2. O SW1 está normalmente fechado e o SW2 está normalmente aberto e liga a 0 V, enquanto que o SW1 liga à tensão de alimentação, neste caso, tipicamente são 5 V. Estas duas chaves são controladas pelo estado lógico A. Pronto. Então é assim, aqui temos o A que controla, cujo estado lógico controla as duas chaves, e aqui na saída vamos ter o estado lógico complementar. Pronto. Aqui no meio temos, portanto,
a implementação em CMOS do inversor. Bom, obviamente eu quero chamar a atenção que não, pronto, isto é meramente ilustrativo, não quero que fiquem já preocupados, isto é só mesmo para mostrar como é que isto é feito na prática. E finalmente aqui do lado direito temos a implementação em bipolar. Pronto, existem outras implementações, mas estas duas são as mais comuns. Então vamos ver aqui o seguinte, vamos observar aqui o conceito. Se a gente aplicar um 0 aqui na entrada, então o 0 vai fazer com que esta chave se mantenha fechada e esta se mantenha aberta, ligando, neste caso, a alimentação à saída. Neste caso, os 5, tipicamente, se eu não disser nada em contrário, tipicamente são 5 volts. Então liga-nos os 5 volts aqui na saída. Estes 5 volts são interpretados pela nossa eletrónica como um 1. Pronto, é em CMOS. Se a gente colocar aqui 0, o estado lógico 0, isso corresponde a ter aqui 0 volt. Portanto, com 0 volt aqui, o transistor, o MOSFET M1 conduz, o MOSFET M2 está em corte. Então podemos observar que aqui o vermelho dos 5 volt ele conduz e vem aqui para a saída. Então aqui na saída vamos ter 5 volt. Portanto, referente ao estado lógico 1. Em bipolar as coisas funcionam um pouco mais, um pouco diferentes. Não vou aqui explicar esse funcionamento, vamos só ver aqui, aqui na entrada o 0. O 0 está associado a 0 volt e a 0 volt vamos associar aqui a cor azul. Então tudo que é cor azul é 0 volt. Okay? Tudo que seja cor vermelha é 5 volt. Então da forma que aqui está em termos elétricos, aqui na saída vamos ter aqui praticamente estes 5 volts aqui. Claro que não vai ser bem 5 volts, vamos ter aqui uma pequena queda de tensão aqui neste resistor, vamos ter uma pequena queda de tensão aqui neste transistor de bipolar de junção, vamos ter aqui uma queda de tensão no diodo e pronto. Mas aqui praticamente podemos considerar que aqui a tensão é praticamente igual a 5 volts. Bom, então se eu agora colocar aqui o estado lógico 1 na entrada aqui no nosso conceito, aqui vamos ter então o switch, aqui a chave de cima ela vai abrir e portanto aqui a tensão de 5 volt não mais vai ligar a ponto nenhum, é interrompido, e aqui a chave de baixo vai ser fechada. Então aqui os 0 volt, representado a azul, vai se propagar até aqui à saída. E vamos ter aqui então 0 volt, portanto vamos ter o estado lógico 0. Em CMOS, se a gente tiver aqui 5 volt, isto é o estado lógico 1, aqui este MOSFET está em corte e portanto aqui o vermelho dos 5 volt vem até aqui e não vai mais. O MOSFET está cortado. E reparemos que esta linha aqui não conduz os 5 volt. Aqui, agora o M2, o MOSFET de baixo, ele vai conduzir. E então este 0 volt vai se propagar por aqui até este ponto, até à saída. Então vamos ter na saída 0 volt e portanto vamos ter o estado lógico 0. Em bipolar é um pouquinho mais complicado. Aqui podemos ver aqui a vermelho tudo que está a 5 volt. Aqui a um cor de laranja, portanto leve, significa que a tensão é maior que 0 volt, mas menor que 5. Okay? Aqui azul temos 0 volt e aqui este transistor T4 vai conduzir e aqui este 0 volt vai propagar-se por aqui para a saída e vamos ter aqui 0 volt, isto é, o estado lógico 0. É importante ressaltar que este transistor T3 não é preciso perceber porque é que isso acontece. Este T3 ele está cortado e portanto os 5 volt nunca vão conseguir vir aqui para este ponto e por arrasto virem aqui para a saída.
E por esta razão nós temos aqui o estado lógico zero. Portanto, em termos eletrónicos, assim, grosso modo, é assim que funciona o inversor lógico. Temos o conceito que usa duas chaves, uma normalmente aberta, fechada e uma normalmente aberta, dois MOSFET, um tipo P e um tipo N, no caso do CMOS e no caso de bipolar, aqui o circuito é um pouquinho mais complicado. Pronto, isto é portanto, matéria para um curso de eletrónica. Bom, agora sem perdermos mais tempo aqui na explicação, vamos ver aqui outras portas lógicas, como é que elas são implementadas eletronicamente, mas sem estar aqui a esmiuçar o seu funcionamento básico. Vamos ver aqui o caso do NAND, temos AB na entrada, temos aqui o AND, seguido da bolinha, então aqui vamos ter A vezes B negado, ou seja, o NAND dá com B. Em CMOS, o NAND de duas entradas é implementado desta forma, temos 5 volt, temos 0 volt, temos as entradas e temos 4 MOSFETs, 2 tipo P, 2 tipo N. Pronto. E aqui temos a nossa saída AB negado. Em bipolar, temos aqui um circuito mais complicado. Pronto, eu nem vou explicá-lo. Vamos só focar-nos aqui nas duas entradas AB e aqui na saída AB negado, que é o NAND da A com B. E claro, a alimentação 5 e 0 volt. Portanto, um erro muito comum é as pessoas esquecerem-se de alimentar com os 5 e com os 0 volt. Portanto, não basta só um, é preciso colocar os dois terminais de alimentação, senão o circuito não vai funcionar. Pronto, podemos observar aqui também no caso do NOR, em CMOS, temos aqui AB, temos aqui o A mais B negado, isto é o NOR de A e B, A com B, quer dizer, temos aqui dois MOSFETs P e dois MOSFET N, e temos aqui em bipolar o NOR, que este ainda é mais complicado de perceber o funcionamento. Mas vamos ver aqui, então, o importante, as entradas AB, a alimentação 5 volt, 0 volt e a saída A mais B negado. Pronto, é isto. Bom, em termos de portas lógicas básicas, nós normalmente não precisamos de ter grande preocupação em perceber como é que aquilo funciona internamente, como é que é a eletrónica da coisa. Basta-nos saber que se a gente usar as tensões corretas, portanto vamos ter os níveis lógicos corretos, quer na entrada, quer na saída. E tudo vai funcionar bem, em princípio. Bom, então no mercado existem alguns circuitos integrados para nos facilitar muito a vida, que implementam as funções lógicas mais utilizadas. Portanto, temos então CIs, esses circuitos integrados, eles normalmente são uma pastilha de silício muito pequena. Essa pastilha de silício, para ser manipulada, não é, à mão, tem que vir encapsulada, num encapsulamento em plástico, também chamado de caixa. Então, a caixa mais vulgar é designada DIP, Dual Inline Package. Podemos observar aqui, então, a fotografia de alguns circuitos integrados encapsulados em DIP. Okay. Podemos observar aqui à direita mais um DIP. E neste caso, este DIP tem 40 pinos. Internamente, isto aqui é o circuito integrado. Isto aqui é o circuito integrado desencapsulado. Portanto, nós tivemos que fazer aqui as ligações manual, tivemos que colar o circuito integrado num circuito impresso e fazermos nós as ligações manualmente. Portanto, isto é extremamente difícil de fazer. Portanto, é melhor comprar já o circuito integrado encapsulado, porque nós podemos pegar com os dedos, que é mais fácil manusear e aquilo é grande, não é?
Bom, existem ainda outras caixas. Se a gente quiser fazer circuitos, portanto, circuitos impressos muito pequenos para reduzir o tamanho físico e reduzir os custos. Reparemos que isto aqui, este encapsulamento, ele é relativamente grande. Então, se usar a caixa do tipo SOIC, isto não está à escala, mas este circuito, este encapsulamento é cerca de metade deste aqui. E, portanto, já estamos a ver portanto, a poupança de área que vamos ter em circuito impresso. Temos o QFP, portanto, tem vários pontos para ligação. Portanto, tanto este como este são SMDs, são circuitos integrados de soldadura à superfície do circuito impresso. Temos ainda o QFN. O QFN permite ainda um grau de miniaturização maior dos circuitos. E aqui podemos observar, então, aqui à escala, que este circuito integrado com muitas ligações, portanto, cada aresta mede menos de meio centímetro. Portanto, agora imagine, já é fácil imaginar a poupança de circuito impresso que se vai ter com este tipo de circuito integrado. Claro que para soldar isto é extremamente difícil. Soldar estes já são difíceis. Então este aqui é preciso usar métodos especiais para soldá-los. Isto aqui é fácil, solda-se com um ferro de soldar normal. Que aqui as patas do circuito integrado são muito grandes. Bom, então existem famílias lógicas predominantes no mercado, sendo a CMOS e a TTL, transistor lógica, as mais comuns. A TTL é baseada em transistores bipolares. Vamos fazer aqui um comparativo com a família CMOS e a TTL. Portanto, em termos de transistor, a CMOS utiliza transistores MOS, a TTL utiliza transistores bipolares. Em termos de consumo, comparativamente, a CMOS tem um consumo menor, enquanto que a TTL possui um consumo maior. Em termos de vantagem, a família CMOS permite uma maior integração e a TTL uma maior velocidade. Bom, vamos ver aqui como é que se pode identificar os pinos num circuito integrado. Vamos tomar o caso de um circuito integrado tipo DIP. Portanto, temos que pegar no circuito integrado e ver aqui a referência, quando estamos com ele na mão, ver aqui a referência correta. Não pode estar de pernas para o ar. Então, se isto acontecer, no caso do 54LS00, este circuito integrado internamente possui 4 portas NAND de 2 entradas. E então o pino 1 e o pino 2 são duas entradas, são 2 entradas do primeiro NAND, sendo o pino 3 a saída do primeiro NAND. Então reparemos que temos as entradas A, B e a saída Y. Então temos aqui 1, 1, 1, que significa o NAND 1, 2, 2, 2, NAND 2, 3, 3, 3, NAND 3, 4, 4, 4, NAND 4. Aqui o pino 7 é o 0 volt, ou massa, e aqui o 14 é o VCC, ou 5 volt. De qualquer forma, o número de portas internamente aqui no circuito integrado vai depender da complexidade. Este aqui é um dos que possui menos complexidade. Abaixo deste só o que tem 6 inversores lógicos, porque o inversor lógico só tem uma entrada. E, portanto, conseguimos passar de 4 portas para 6. Vamos ver aqui alguns exemplos de portas TTL comercialmente disponíveis. Portanto, o código 74LS00
possui internamente 4 portas NAND de 12 entradas. O 74LS02 possui 4 portas NOR de 12 entradas. O 74LS04 possui 6 portas inversoras. O 74LS08 possui 4 portas AND de 2 entradas. O 74LS10 possui 3 portas NAND de 3 entradas. E o 74LS11 possui 3 portas AND de 3 entradas. Vamos ver aqui algumas portas CMOS comercialmente disponíveis. Começando pela 4000, possui internamente 2 portas NOR de 3 entradas e um inversor. A 4002 possui 2 portas NOR de 4 entradas. A 4012 possui 2 portas NAND de 4 entradas. A 74HC00 possui 4 portas NAND de 2 entradas. Reparemos aqui uma coisa interessante. Há pouco, quando mostrei as portas TTL, falei no 74LS00. O 74LS00 tinha 4 portas NAND de 12 entradas. A diferença é que, sendo LS, significa que é TTL, enquanto que HC é CMOS. Portanto, internamente eles executam a mesma função, a diferença é que do LS para o HC está na tecnologia usada. Portanto, o 74HC04 possui 6 portas inversoras. Uma vez mais, o 74LS04 possui 6 portas inversoras em TTL, ok? Enquanto que o 74HC04 possui 6 portas inversoras em CMOS. Então, tudo que seja HC é CMOS, aqui por causa do C, e tudo que seja LS é TTL. Portanto, o 74HC08 possui 4 portas AND de 2 entradas. Agora, uma coisa importante, eu falei no 74LS00 e no 74HC00 e no 74LS04 e no 74HC04 e disse que a única diferença entre eles é o tipo de tecnologia. E agora, uma coisa interessante é que estas 3 últimas portas, por exemplo, as séries 74C, 74HC e 74HCT, que são em CMOS, são compatíveis pino a pino com os homólogos TTL, isto é, com o 74LS. Ok? Então, o 74, no caso, o 74HC00 é compatível pino a pino com o 74LS00. É interessante esta normalização existente. Bom, então continuando aqui com esta terceira videoaula, vamos ver a aplicação das leis de De Morgan para simplificação de funções, por forma a podermos utilizar apenas portas NAND ou portas NOR de 2 entradas. A preferência vai para as portas NAND de 2 entradas, porque existem circuitos integrados digitais com a referência 74LS00 ou 74HC00, dependendo da família lógica utilizada. De qualquer forma, seja qual for a família, estes circuitos integrados possuem internamente NANDs de 2 entradas. Então, a aplicação das leis de De Morgan vão permitir a simplificação e minimização do tipo de portas. Por exemplo, vamos pegar aqui nesta função Z igual a ABC mais DE, sendo este o diagrama lógico da função Z. Portanto, se quiséssemos implementar diretamente a partir da função, precisaríamos de 3 tipos diferentes de circuitos integrados. Um contendo portas OR de 2 entradas, outro contendo portas AND de 2 entradas e um terceiro circuito integrado contendo portas AND de 3 entradas.
Isto, como já foi dito anteriormente, iria tornar o circuito impresso demasiado grande e mais caro. Então vamos aplicar a propriedade associativa para obter ali o sinal x. Okay? Sabemos que x é igual a vezes b vezes c. Então, aplicando a propriedade associativa, ficamos com x igual ao resultado de a vezes b e depois vezes c. Então, depois de aplicada essa propriedade associativa, então o AND de 3 entradas passou a ser implementado à custa de 2 ANDs de 2 entradas. E, portanto, e a função x não altera em nada. Bom, olhando aqui para o diagrama lógico, ainda não é possível utilizar NANDs de 2 entradas. Então, vai-se fazer o seguinte: aqui em x vai-se negar o x 2 vezes, portanto sabe-se que negar 2 vezes uma variável lógica é a própria variável lógica, não alterando, portanto, o seu resultado. Acontecendo o mesmo aqui com y. Então, fazemos 2 vezes essa negação. Aqui cada tracinho corresponde a um inversor lógico, como podemos observar aqui neste balão equivalente. Portanto, teremos aqui x negado e aqui x. Portanto, reparemos então que os tracinhos, a sua razão de ser é apenas para o circuito não ficar muito complexo. Caso contrário, teria de pegar aqui neste OR de 2 entradas e esticá-lo, puxá-lo aqui para a direita, para ter espaço para ter aqui 2 inversores. Aqui, em princípio, não iria ter problema, mas de qualquer forma iria obrigar ao redesenho do circuito, e a introdução dos tracinhos não obriga a redesenhar o circuito, podendo utilizá-lo sem problemas. Então, fazendo agora os seguintes agrupamentos, portanto, este primeiro agrupamento, 2 inversores à entrada de um OR, isto já vimos numa aula anterior que é equivalente a um NAND de 2 entradas. Um AND seguido de um inversor é um NAND, acontecendo o mesmo aqui. Bom, agora ficamos aqui, ficamos aqui com um AND sozinho. Como vamos proceder? Bom, vamos negar aqui 2 vezes a saída do produto AB. E então fazemos essa negação 2 vezes, agrupamos o AND com o inversor, ficando com um NAND. Agora já temos o circuito todo, isto é, quase todo, implementado com NANDs de 2 entradas, restando apenas um inversor. Bom, o inversor é fácil saber o seguinte: a gente sabe que A vezes A é igual a A, logo A vezes A negado é igual a A negado. Então, podemos substituir este inversor por um NAND de 2 entradas, sendo que as 2 entradas ligam, portanto, são iguais. E, portanto, isto é equivalente a um inversor. Portanto, como resultado final, o circuito anterior que obrigava à utilização de 3 circuitos integrados, aqui necessita somente de 5 NANDs de 2 entradas. Portanto, como implementar então eletronicamente a função ABC mais DE? Por exemplo, precisaríamos de 2 circuitos integrados do tipo 54LS00 ou 74LS00 ou 74HC00.
O 74 ou 54 dizem respeito apenas ao tipo de aplicação que o circuito integrado vai servir. Portanto, o 74 destina-se a aplicações industriais que têm uns determinados requisitos de temperatura, enquanto que 54, os integrados têm 54 como prefixo, destinam-se a aplicações militares, tendo requisitos de temperatura mais exigentes relativamente aos das aplicações industriais. Tirando esta pequena nuance, em termos de função, o seu funcionamento é idêntico. Então, para implementar a função ABC mais DE, necessitaríamos de dois circuitos integrados deste tipo. Porquê? Porque a gente viu que após a simplificação precisaríamos de 5 NANDs, de 12 entradas. Ora, um circuito integrado deste tipo só possui internamente 4, o que quer dizer que iremos necessitar de um circuito integrado para providenciar o quinto NAND de 2 entradas, ficando 3 NANDs por utilizar, ou utilizando na implementação de outras funções lógicas. Portanto, sobrariam 3 NANDs para outra função qualquer.